Tendo embora preparado um texto escrito para vos falar, penso que as questões agora suscitadas me levam a colocar-vos, talvez de um modo um pouco mais extenso do que pensava, as preocupações que penso deverem dominar este final de ano 2018. Vejo no rol das questões que vos ocupam e preocupam, sobretudo matérias nacionais. Mas eu chamaria a atenção para outras matérias, não sem antes agradecer ao Fórum a sua existência, a sua pertinácia, a sua capacidade para englobar realidades muito diversas, a sua procura de um espaço vital difícil no quadro do movimento associativo e das confederações representativas de interesses patronais, e ainda o problema adicional da renovação geracional. São problemas que irão tendo de enfrentar nos próximos anos para garantir a vossa unidade, para reforçar a vossa representatividade e para corresponder aos anseios do país. Mas dizia eu que é impossível olhar para este final de ano 2018 sem começar por olhar para a situação do mundo, bem diversa da situação de há 3, 4 ou 5 anos. Temos, é verdade, uma questão secular, diria eu, que é o confronto entre o Ocidente e o Oriente quanto ao futuro centro do poder económico que esteve na Ásia até à Revolução Industrial, daí passou para a Inglaterra e depois Estados Unidos da América, até hoje, e que não é líquido que não regressa à Ásia, com a emergência de várias potências, entre as quais a China e a Índia, explicando largamente, para além de motivos conjunturais, o confronto vivido e que é de longo prazo, de longa duração, entre os Estados Unidos da América de um lado e a China do outro. Se somarmos a esta questão, que é uma questão de longo fôlego, a posição da antiga outra superpotência, convertida agora em potência regional, mas que permanece muito forte em áreas como Europa de Leste, Próximo e Médio Oriente, Norte África, algumas zonas do centro da África, nos mares. Aí teremos uma segunda componente de um rearranjo global ainda em curso. Aditemos a tudo isso a idiosincrasia da presente situação em que se encontra a Europa e que é dupla, para percebermos como esta encruzilhada é complexa. E é dupla, por um lado, porque há demasiados poderes a pretenderem ou ao menos objetivamente atuarem em termos de dividirem e enfraquecerem a Europa. A leste, mas também a oeste, por estranho que pareça, pelos efeitos colaterais na Europa da tensão vivida com o seu aliado secular e pela querela existente entre Ocidente e Oriente. Isto é, várias forças extrínsecas atuam por vários meios, por forma a ou debilitar ou tirar proveito das debilidades europeias. E por falar na Europa, a Europa está também ela numa encruzilhada. Uma parte da encruzilhada pode conhecer a continuação de notícias propícias se do Reino Unido nos vier uma reação favorável ao acordo atingido com a União Europeia. Mas não é esse o único problema que entulhamos no quadro de curto prazo da Europa. Encontramos aí também a necessidade de definir posição sobre a União Económica e Monetária, sobre a União Bancária, sobre migrações e refugiados, sobre o papel externo do conjunto europeu e o quadro multianual
suposto vigorar de 2021 a 2027. Tudo, se possível, antes da campanha eleitoral que precede o veredito de maio do ano que vem. Antes, portanto, de eventual risco de fragmentação maior do Parlamento Europeu e de fragilização mais acentuada da Comissão Europeia. Tudo isto são desafios para o curto prazo. Juntemos a esses desafios a onda que surgiu e que pode estar para durar dependendo de acontecimentos relacionados com os sistemas políticos ao Ocidente. Uma onda que uns chamarão populista, outros dirão antissistémica, xenófoba, hipernacionalista, em qualquer caso de fechamento e de unilateralismo na cena internacional, e que está ainda a subir, e pode estar para durar. Então teremos que a crise já vivida em alguns dos países europeus e fora da Europa se pode prolongar e propagar. E o que era circunscrito, achavam uns, a economias e a sistemas políticos da Europa Meridional. Passou à Europa Central, chegou à Europa Nórdica, multiplica-se em vários continentes. Em larga medida por alterações estruturais, aqui citadas como problemas dos gestores. O novo tempo, o novo espaço, os novos meios de comunicação social, a democracia mediática, a democracia inorgânica. E tudo isso a chegar às economias e aos sistemas políticos vizinhos. Pensando nós, ou pensando alguns de nós, que nunca chegando a Portugal. Lembro-me de ter falado nestas preocupações em 25 de Abril último e ter encontrado amigos que me disseram que eu estava a traçar um retrato abstrato de uma realidade incompreensível e que merecia de elucidação complementar. A abstração rapidamente se converteu em realidade concreta, em atos eleitorais em países próximos, no continente europeu ou noutros continentes. E se olharmos com atenção para fenómenos existentes na sociedade portuguesa, neles encontraremos dificuldades no sistema partidário e no sistema dos parceiros sociais para englobarem esses novos fenómenos. Fenómenos sociolaborais que fogem ao enquadramento dos parceiros económicos e sociais clássicos, fenómenos reivindicativos a todos os níveis, fenómenos de canalização de aspirações, umas antigas no conteúdo, mas renovadas na forma, outras novas também no conteúdo. É, pois, um desafio a que temos respondido melhor do que outras economias e outras sociedades pela flexibilidade do nosso sistema partidário, pela flexibilidade do nosso sistema de parceiros económicos e sociais, pelo tecido de IPSS, Misericórdias e outras instituições e a sua proximidade quanto à realidade vivida, pelo papel de instituições que também apostam nessa proximidade, pelo poder local e pelas suas virtualidades, mas que podem a todo momento ganhar uma expressão maior na nossa sociedade e no nosso sistema político, económico e social. E como eu tenho repetido, vezes sem conta, mais vale prevenir do que remediar. E prevenir antes de remediar significa, a nível mundial, mantendo embora firmes as alianças que são antigas, e algumas delas muito antigas, ter um espírito de diálogo, de entendimento, de consenso, isto é, uma postura multilateral e não unilateral. Manter essas pontes e esse diálogo em todos os azimutos, na procura da paz, da segurança,
da salvaguarda possível da democracia e dos direitos humanos, enfrentando por antecipação problemas do ambiente e climáticos e valorizando o direito internacional e as organizações internacionais. A onda hoje é de depreciação do papel do direito internacional e das organizações internacionais. E essa onda só pode criar conflitos ou guerras que começam nas guerras comerciais, passam às guerras financeiras, às guerras económicas globais e dificilmente deixarão de se traduzir em guerras políticas ou militares. No plano europeu, há que levar até às consequências possíveis o passo laboriosamente dado em termos de acordo com o Reino Unido. E em que a União Europeia, contra as previsões de muitos, soube agir unida. Mas há que decidir também, ao menos de forma minimalista, sobre os dossiês que, se forem adiados para depois das eleições de maio, ficarão sujeitos aos imponderáveis dos novos equilíbrios políticos, económicos e sociais. Esta antecipação é fundamental, no momento em que há uma onda de mudança de lideranças na Europa. Também aqui, mais vale prevenir do que remediar. E no quadro português? No quadro português, há lições do passado que devem ser retidas e que eu vejo que preocupam os gestores e que os preocuparam na sua expressão através do inquérito realizado e no debate esta manhã. Algumas são de contexto. A estabilidade política e institucional. A existência de alternativas no sistema político. A força, a pujança e a capacidade de renovação do sistema partidário. A capacidade de renovação do sistema formado pelos parceiros económicos e sociais. A proximidade quanto à realidade. E a rapidez da sua mudança. A atenção às funções de soberania. Aqui foi referida à justiça, mas eu falaria de todas as funções de soberania. São sustentáculos institucionais. São cruciais em termos de custos de contexto. A tentação de, na luta pelo poder, sacrificar instituições para atingir os seus titulares, deve ser refriada, porque a quebra na credibilidade das instituições tende a perdurar no tempo e a sua regeneração é difícil. E em muitos casos, do que se trata hoje é do renascer da política, depois de um longo período em que o que esteve com primazia foi essencialmente a gestão económica e financeira. E para bem e para mal, é a situação e evolução dos sistemas políticos a que está a condicionar, positiva ou negativamente, a evolução económica e social. Mas depois há, evidentemente, realidades que condicionam e que são estritamente económicas e financeiras. E a lição aponta para que se deva prosseguir o caminho, a trajetória de rigor orçamental. Se deva olhar com atenção para a redução da dívida pública. Se deva manter a preocupação do crescimento e de mais crescimento e de mais emprego, criando condições, não apenas as institucionais políticas, mas também as económico-financeiras para investimento interno e externo e para, por essa via, fomentar as exportações. Que se olhe para a permanente manutenção do consenso europeu. É uma realidade que tem que ser construída permanentemente no nosso país. Não pode ser um mero consenso por exclusão de partes, sem conteúdo, vazio. Tem de ser um consenso substancial.
todo este somatório de exigências, que é forte, vai ter de ser preenchido num período eleitoral intenso, uma vez que se aproxima um ano, se é que não começou já em termos de clima, um ano duplamente eleitoral, com as eleições europeias e as eleições legislativas, a que seguirá, por força da data da realização de eleições parlamentares, um ano em que serão votados 2 orçamentos, o orçamento do próprio ano e o orçamento para o ano seguinte. Um ano seguinte particularmente importante para Portugal. Portugal assumirá a presidência da União Europeia no primeiro semestre de 2021. E nesse ano haverá também eleições locais. Diz-nos a experiência que a preparação de uma presidência da União Europeia é um esforço de um ano e certamente do semestre imediatamente anterior. E que os seus efeitos se prolongam para além do termo do semestre da presidência. É olhar para as sucessivas presidências e para os efeitos sentidos no sistema político nos semestres e anos seguintes. Isto é, temos um quadro que é um quadro de condições eleitorais umas, de exigência de protagonismo europeu noutras, de intervenção à escala internacional, acrescida, outras ainda, pesado. Um quadro pesado. E esse quadro coincide com o desejo que é de todos nós. É obviamente o Governo. Ainda ontem o Primeiro-Ministro, no termo do debate sobre o Orçamento de Estado, falava na necessidade de um período de 10 anos de estabilidade de políticas de rigor orçamental, de crescimento e de emprego. Qualquer gestor, como qualquer partido da área do governo, como da área da oposição, ou qualquer parceiro económico e social, não deixaria de entender que o esforço que se exige tem de ser a médio e longo prazo. Não pode depender da sucessão de atos eleitorais. Não pode avançar, parar, avançar e recuar. Não pode nas funções de soberania, não pode nos sistemas sociais, não pode nas grandes linhas da política económica e financeira. E naquilo que já consensualizamos, ou de forma expressa ou de forma tácita, e o país consensualizou de forma expressa ou tácita o rigor orçamental, como consensualizou a necessidade da redução da dívida pública, como consensualizou a estabilização do sistema financeiro e a sua consolidação e o seu reforço no futuro, como também a necessidade de um mínimo de estabilidade política ou institucional, e há de consensualizar um dia acordos de regime expressos, que por enquanto, quando muito, ficam por tácitos, quando ficam, tudo isso obriga a uma visão de médio e longo prazo, incompatível apenas com a perspectiva do dia imediato, da semana imediata, do mês imediato, do ano imediato, do ato eleitoral imediato. E aqui os gestores, isto é, aqueles que atuam na economia real e atuam todos os dias, têm um papel fundamental a desempenhar. Fundamental a desempenhar. Têm de protagonizar uma voz no sentido desta perspectiva de médio e longo prazo. Sabendo que depois as opções eleitorais condicionam o que é possível concretizar em conteúdo, em ritmo e em modo de concretização. Mas não deixando de apontar, como vi que foi apontado, o que se considera fundamental, que é condições para haver investimento, condições tributárias, condições de funcionamento da economia, de definição do regime económico, de paz social, de capacidade de resposta aos novos desafios económicos e sociais,
porque a paz económica e social e a estabilidade política exigem essa capacidade de resposta. Onde os sistemas institucionais existentes não responderem, os fenómenos inorgânicos rompem inopinadamente aquilo que aparecia como sendo uma estabilidade mais ou menos adquirida, e este vai ser um desafio constante, em que aos gestores se vai exigir, além da proximidade, além da capacidade de liderança, além da tal capacidade para ver a longo prazo, se vai exigir também um grande sentido de acompanhamento e de ajustamento à realidade a mudar. Tenho para mim que a realidade política portuguesa, como as realidades políticas à nossa volta, e portanto as económicas e sociais, estão em mudança muito acelerada. E que esta onda que se enfrenta mais lá fora do que cá dentro está para durar. E se está para durar, é uma ilusão pensar que os mecanismos clássicos vão ser capazes de responder. A menos que se reformem e se reajustem, não vão ser capazes de responder ao desafio. É bom crer que isso nunca chegará a nós. É bom crer que temos tempo ilimitado para não olhar para essas realidades, mesmo quando elas nos aparecem todos os dias nas notícias dos jornais, das rádios ou das televisões. Não acreditamos. Pensamos que é um fogo-fato, é um fenómeno conjuntural instantâneo, vai ser resolvido. Com mais talento ou menos talento negocial vai ser resolvido. Ou pelo menos adiado. E adia-se por uns meses. E talvez por um ano. Se o problema estiver lá, em termos de mudança, e mudança nos fenómenos a resolver, o adiamento não resolve a situação. Só o antecipar e preparar a capacidade de resposta pode permitir enfrentar a situação. Em suma, os gestores, que são por natureza líderes, podem e devem ajudar a criar um clima de liderança no enfrentar destas situações. Contra a inércia, que muitas vezes é uma característica nacional. É um dos nossos encantos, a capacidade de ajustamento lento, incremental, suave, como se a mudança não existisse, ou não tivesse existido. Fizemos isso com o fim do Império, fizemos isso com os fundos recebidos da Europa, já tínhamos feito isso com a pimenta, as especiarias vindas do Oriente, ou com o ouro, ou com a prata vinda dos tempos do Império, que foi acreditar que se podia prolongar o tempo adiando a mudança, que é uma mudança de mentalidade e que é o reajustamento do sistema para enfrentar os desafios. E, portanto, o meu apelo aqui neste segundo congresso é muito simples. Que haja um terceiro, e haja um quarto, e haja um quinto, e haja um sexto. E que deixe de ser um congresso apenas para o Fórum passar a ser um parceiro económico e social mais presente e atuante na cena nacional. E que nessa atuação projete a capacidade de liderança dos gestores portugueses, que é grande, que é consabida e que é admirada cá dentro e lá fora. E que assim fazendo, ajude Portugal. E eu cá virei, ao longo do meu mandato, para vos testemunhar o meu apoio e para agradecer o vosso contributo em nome de Portugal.